chover, com dois riscos tem um guarda-chuva. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre os polígonos, tá? Ver as características, ver o porquê da palavra polígono e como ele é formado. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de algumas figuras, tá? De antemão, o que a gente sabe? Que o polígono ele é uma figura geométrica formada por segmentos de reta, tá? O polígono ele tem uma área interna e dentro dessa área interna dele, os segmentos não se cruzam, tá? Ela é só cercada por segmento de reta, mas ela não tem nenhuma dentro, tá? Então, a gente, por exemplo, nós temos aqui essa primeira figura, que é uma figura geométrica, plana, fechada, formada por segmento de reta. Então, por esse caso aqui, ó, a gente diz que sim, é um polígono, tá? Essa segunda figura aqui nós temos, é uma figura formada por segmento de reta, sim. Só que a gente tem aqui, ó, uma interseção bem aqui no meio. Então, ela não tem uma área interna. Então, nesse caso, eu digo que não é polígono. Nesse segundo caso, nós temos uma figura fechada por segmentos de reta com uma área interna. Então, nesse caso, eu digo que sim, essa figura é um polígono. Na próxima, nós temos aqui uma figura, porém ela não tem completamente segmento de reta, porque essa parte aqui, ó, ela é uma curvinha, né? Ela é tipo uma cordinha, então ela não é um segmento de reta. Ela não tem só segmento de reta, então por isso que não é um polígono. E na figurinha lá, na última, nós temos também uma figura fechada, formada por segmento de reta e que tem área interna. Então, nesse caso aqui, a gente diz que sim, é um polígono. O polígono, gente, ele é formado por vértices, ângulos e lados. E o que são os vértices? Os vértices são esses pontinhos aqui, ó. É o encontro dos dos segmentos aqui que são consecutivos, né? Que são usados para fechar o polígono, tá? Então, por exemplo, esses pontinhos a gente dá nome. Nesse caso aqui, eu dei o nome de A, de B e de C. Então, os vértices desse polígono é A, B e C. E nós temos os ângulos. O que são os ângulos? Os ângulos são aqueles, como se fossem uns cantinhos, tá? É aquela região formada pelo vértice, né? E os dois segmentos, só que é a área interna, tá? Então, esse é um ângulo, esse aqui é o outro ângulo e esse aqui é o outro ângulo, tá? A gente representa... Opa, eu botei aqui no caso seria o B. A gente representa pela letra, tá? E pelo chapéuzinho em cima. Então, aqui nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, tá? É a parte interna. E nós temos os lados. Os lados são os segmentos, né, que unem um vértice ao outro. Então, aqui nós temos, ó, esse que começa no A e vai até o B. Então, nós temos o lado AB. Temos o que começa no B e vai até o C, ou seja, BC. E temos o que vai do C até o A, ou do A até o C. Isso aqui não vai interferir, tá? Então, observe que nós temos os vértices ABC, ângulo ABC e lado AB, BC e CA, tá certo? Essa figura aqui, como ela tem três ângulos, a gente chama ela de triângulo, tá? Eu vou colocar aqui na frente agora os nomes, porque cada polígono tem o seu nome, dependendo do tanto de lado e de ângulos que esse polígono tenha, tá certo? Eu vou colocar aqui do lado. Então, nós começamos pelo triângulo. Por quê? Porque não é possível um polígono formado só por dois segmentos de reta, ok? Então, vamos lá. Nós temos o triângulo, que é quando ele tem três ângulos, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, que é quando ele tem 11 ângulos, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono e assim vai até o 20, que a gente chama de icoságono, tá certo? Então, vamos lá.
Bom, e o polígono pode ser também, ele pode ser convexo ou não convexo. Então, é bem fácil de distinguir, tá? O polígono convexo é aquele que quando eu traço um segmento de reta dentro dele, todo o segmento fica dentro da figura. Por exemplo, se eu traçar um segmento de reta dentro dessa figura aqui, qualquer que seja o segmento que eu trace, que os dois pontos estejam dentro da figura, todo o segmento vai estar dentro da figura também, tá? Qualquer que você trace. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que esse polígono aqui, o triângulo, ele é um polígono convexo, tá? Nesse caso aqui, ó, se eu traçar aqui um segmento de reta daqui até aqui, tudo bem, né? Mas se eu traçar, ó, que um pontinho fique aqui e que o outro ponto fique aqui do outro lado, observe que essa parte aqui vai ficar fora da figura. Por esse motivo, a gente diz que essa figura aqui, esse polígono aqui, é um polígono não convexo ou côncavo, tá? Tanto faz, qualquer palavra que você usar está certo. Bom, os polígonos, gente, eles também têm diagonal, tá? E o que é a diagonal de um polígono? É quando eu consigo ligar um vértice ao outro, tá? Porém, esses dois vértices não podem ser consecutivos. Ou seja, eles não podem estar pertinho um do outro, não podem ser vizinhos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu posso ligar o vértice A, eu posso ligar ao B, porém o B é consecutivo dele, tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou dizer que isso aqui é uma diagonal. Eu posso ligar o A para quem? Ao D também não posso, porque o D é consecutivo. Então, eu só posso ligar o vértice A para o vértice C, tá certo? Eu liguei o vértice a um outro vértice que não era consecutivo a ele. Então, isso é diagonal de um polígono. O B, eu só posso ligar o B para quem? Só posso ligar o B para o D. Por quê? Porque é o único que não é consecutivo a ele. Então, nesse caso aqui, nós temos as diagonais, ó. As diagonais AC e a diagonal BD. Apenas duas diagonais, ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o que é um polígono, quais são os vértices, quais são os lados, quais são os ângulos, a nomenclatura dos polígonos e a diagonal do polígono. Também o que é um polígono convexo e um polígono não convexo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.